Salve, salve galera! Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. Dessa vez nós vamos estar falando sobre o princípio de Cavalieri aplicado em áreas de figuras planas com regiões aí parecidas com a elipse, ou melhor, figuras elípticas, ok? Então vale a pena lembrar que não é qualquer figura plana, somente figuras de regiões elípticas, figuras que pareçam aí ou com um círculo ou com elipse, ok? A partir do conhecimento de uma figura, ele encontra outra, né? Ou melhor, a partir do conhecimento da área de uma figura que ele já tem, ele usa uma equação, ele chega a uma determinada equação que ele descobre a outra através de uma constante. É isso que nós vamos falar em dois vídeos. Para que os vídeos não fiquem muito longos, eu vou fazer de duas partes, ok? Então, desde já, sejam bem-vindos, venham comigo. Gente, seguinte... chamo vocês, ou melhor, convido vocês a fazer uma viagem ao tempo, lá ao passado, mas o passado bem lá atrás, bem distante. 300 anos antes de Cristo, existiu aí um dos grandes cientistas chamado Euclides, né? Um dos notórios matemáticos da época, pelos seus axiomas, e se debruçou muito aí sobre a geometria plana. Agora imagino, tá, gente, que não deu muito trabalho não para esse cientista encontrar áreas de figura desse tipo. Porque ele deve ter pensado o seguinte, né? Por exemplo, essa figura aqui, que nós conhecemos hoje como retângulo. Ele pensou o seguinte, como é que eu encontro a área de um negócio desse? Deve ter pensado da seguinte forma. Eu vou construir outros retângulos aqui dentro e completar essa base. Depois eu vou empilhar e chegar a essa altura. Quando eu completar tudo isso aí, eu faço base vezes altura. Logo eu tenho um resultado, né? Que é a área daquela figura ali. Semelhantemente, ele deve ter pensado pelo quadrado. Vou construir vários quadrados menores aqui dentro. Construo, né, completo essa base toda, depois vou empilhando até chegar à altura e faço base vezes altura. O triângulo também não deve ter dado tanta dor de cabeça, porque o triângulo é só, gente, você dividir o quadrado aqui na diagonal. Você já tem o resultado do quadrado. O triângulo acho que não deve ter dado também tanta dor de cabeça a esse cientista não. O grande problema, tá, gente? A problemática era o seguinte: uma figura plana assim, parecida com a pétala de uma flor, né? Observe que construir quadrados ou retângulos aqui dentro não seria tão simples assim. Até porque nós temos um lugar bem estreitinho aqui, tá? No vértice aqui dessa pétala. E temos regiões circulares, ou melhor, regiões aí, ó, que faz curva, região curvilínea. E logo construir quadrado, retângulo aí, seria tão simples assim não. Então, não existia para a época resultado para isso ainda, tá, gente? Então, os matemáticos trabalhavam muito em cima desses problemas. O que acontece é que o problema existia. Os anos se passaram e aí a gente sai de 300 anos antes de Cristo. Eu convido vocês a vir para o século XVII. Aqui no século XVII, né, existiam esses dois grandes matemáticos, que aqui eu paro para destacar a importância desses dois cientistas. Foi um dos maiores matemáticos que já existiu na história. Eles aperfeiçoaram aí o tão conhecido nosso hoje, cálculo diferencial integral. Através de resultados que já tinham, eles aprimoraram, né? E deram aí um grande avanço aí para o cálculo diferencial integral. Então, eu imagino também o seguinte, que esses cientistas pensaram o seguinte, olha, o problema existe, é calcular o que a área de figuras de região é curvilínea, tá? Como esse exemplo nosso aqui, tá? Nós temos uma função, ok? Em vermelho aí, né? Essa função está em vermelho, limitada aí por A e B, né? Obedecendo o limite. Então, esse espaço todo aqui dentro seria a problemática de encontrar a área disso daí. Eles devem ter pensado o seguinte, olha, vamos usar tudo que a gente sabe dos outros cientistas. Vamos construir aqui dentro um retângulo, já que nós sabemos calcular a área de um retângulo, tá? Então, eles pensaram, construir o primeiro, construir o segundo, o terceiro. Só que o problema é que quando chega aqui na parte curvilínea, né, o retângulo, uma parte sai, outra parte fica dentro. A extremidade dele aqui, na dele está encostando, outra não encosta. Que é um outro problema. Então vamos construir mais para ver o que é que vai dar. Até um ponto que enchamos tudo isso aqui de retângulo. Mas para isso, eles tiveram uma ideia. Para que outros retângulos cheguem, é como se eu quisesse encher essa sala de pessoas, né? Para que outras pessoas, né, cheguem aqui, eu tenho que ficar mais fino, né? Eu tenho que ir para academia, né, fazer regime. Então eu tenho que ficar bem mais fininho para que outras pessoas venham chegando. Então a ideia é a mesma aqui.
ele teve que pegar, né, a partir do entendimento de um retângulo, ele precisou o quê? Pensar o seguinte: vamos deixar esse retângulo bem fino, né, bem estreitinho, para que outros venham. Mas você deixar um retângulo fino, você vai evoluir na estrutura dele, que é a base. A base de um retângulo desse aqui, gente, é um segmento. E você diminuir o tamanho de segmento é como se você fizesse x2 menos x1 e viesse, né, diminuindo isso. Essa diferença aí tender a zero. A gente dá uma notação assim, tá? Δx é quando você varia essa diferença. E você diminuindo ele, né, até ele chegar a zero, vem a primeira fundamentação aí da ideia aí. Como calcular uma área dentro de uma figura curvilínea. Né? Pensar o seguinte: o limite máximo, né, de máximo que eu vou ter de vários outros retângulos aí, ou melhor, o limite máximo da variação do Δx, pensando em um, tá ok? A gente está pensando primeiramente em um retângulo só. O limite máximo da variação do Δx, quando esse Δx tende a zero de 1, será igual ao somatório entre a ideia dos outros que vão chegar. Né? O somatório dos outros, mas a função seria qual, gente? Bem, como é que a gente conhece a área do retângulo? Base vezes altura. A nossa base vai estar variando, que é o Δx, né? x2 menos x1. A altura é a altura da função. Então aqui na função a gente vai escrever base vezes altura do somatório de todos os outros retângulos que vão estar chegando. Então, reforçando a ideia, eles pensaram o seguinte: o limite máximo, né, da variação da base desse retângulo, pensando em 1, quando ele chegar a zero, né, Δx tender a zero, não chega a zero, tá, gente? Ele tende a zero, tá? Nunca vai chegar a zero, porque a ideia do cálculo diferencial é essa. Nunca chega, ele tende. Quando isso tender a zero, mas bem próximo a zero, do somatório de todos os outros que vão estar chegando, da função, que é a área que a gente já conhecia antes, né? Que é a figura plana, a gente tem essa figura que cai toda tomada de retângulos. Poderia até ter pintado de azul para ficar mais bonitinho e didático, né? Mas a ideia foi essa, chegaram aqui a essa conclusão. E software hoje de computador, gente, mostram isso aí, tá? Quando começa a diminuir, ou melhor, estreitar um retângulo, o computador faz isso. E você chega um ponto que você não enxerga a linha mais que divide um retângulo e outro. Fica só uma cor. Ali é a área. Ok? E nós mostramos aqui dessa forma. Um resultado fantástico. Problema resolvido. Mas o que nós queremos falar mesmo é sobre Cavalieri. O que foi que esse cientista pensou, como ele pensou, o que foi que ele usou. Então aqui eu destaco, né? Cavalieri, gente, século XVI, ou seja, antes do século XVII. Ok? Ele não tinha conhecimento de nada sobre isso. Esse resultado para ele aqui não existia. Então ele usou o que ele tinha. Como foi que ele pensou? Ele, olha, é o seguinte, eu tenho conhecimento sobre segmentos. Segmentos não se calcula a área de um segmento. Se calcula aqui o comprimento desse segmento. Ele pensou o seguinte: vou colocar essas duas figuras elípticas em um eixo, no eixo X, na mesma altura, e eu vou fazer o seguinte: eu vou traçar uma reta, ou seja, traçar uma reta paralela ao eixo X e vou seccionar, né? Vai cortar essas duas figuras. Vai estabelecer nelas dois segmentos. Que tal eu pegar um segmento que aparece, que eu dei o nome de W, e o outro segmento da outra figura lá, eu dei o nome de Z? Ele pensou da seguinte forma: vou fazer a razão, né, de WZ e ver o que é que dá. Dá um número, né? Dá um número aí, uma constante, e depois a gente vai entender por que constante é dar um número, dá uma razão. Bem, dá uma razão e vamos ver o que acontece se eu fizer outra reta. Ele veio com outra reta, paralela à primeira e paralela ao eixo X. Vou fazer também a razão entre esses dois segmentos. E aí ele faz a razão, acha o mesmo número que ele achou antes. Então, opa, está me parecendo uma constante, ou seja, o número não varia. Essa razão, ela é constante. Vamos ver na terceira? Fez o terceiro. A terceira reta, também paralela às outras duas e paralela ao x. Quando ele traça a terceira reta, ele acaba encontrando a mesma razão. Ou seja, rapaz, isso aqui sempre vai ser constante. Vai fazendo outras e outras e outras, e o número é constante. Então, com a mesma ideia de preencher tudo isso aqui e vai me dar uma área, ele pensou da mesma forma: se eu traçar várias retas ao ponto de preencher as duas figuras ao mesmo tempo, né? Então eu vou ter o somatório, tá,
de todos os segmentos da elipse que vão acontecer aqui, e vou ter o somatório também dos segmentos do círculo lá de cá. Já que eu tenho uma razão de 1 para 2, de 1, de 2, de 3 retas, né? A razão aí dos segmentos para 1, 2, 3, 4, 5 é um mesmo número, constante. Ele é o seguinte: o bruto que eu encontrar aqui de segmentos, a razão desse bruto com o bruto de cá também vai me dar a mesma constante. Então aparece aí a equação, né? A equação que ele utiliza no método dele. Então, só ratificando aí, fortalecendo aí com a nossa notação matemática, ele encontra essa razão e ele encontra essa equação. Ele já pensa agora em área, né? Como aqui pensou também, né? Depois que preenche. Então agora ele pensa aqui como área, né? Então, o somatório, ou melhor, a razão do somatório de todo o bruto de segmentos da região da elipse com o somatório, né, de todos os segmentos aí do círculo, né, a razão disso daí vai me dar também, né, a razão das duas áreas, que é igual a constante que eu acabei descobrindo que aparece sempre. Então é sobre essa equação que ele usa e sobre esse pensamento aí que ele teve. Então note o seguinte, né, gente, que é bem parecido com a ideia de cá. Né? O que diferencia é o seguinte, que ele conhece primeiro aqui uma, e através dessa ele encontra a outra com essa equação aí que ele acaba descobrindo. Fantástico, bacana, tá? Mas aqui a gente tem que parar para poder tomar uma água, respirar um pouquinho, e a gente volta para poder a gente terminar a nossa aula aí. Então não saiam daí. Espero vocês aí no próximo vídeo. Tchau.